Sabe aquela pergunta que acompanha a humanidade há séculos, que gera discussões sem fim em qualquer lugar do mundo? Olha, respostas para isso não faltam, né? Tem a biologia, a sociologia e a cultura. Mas a nossa conversa hoje vai por um caminho bem específico, o da psicologia evolutiva. E toda essa análise que a gente vai fazer aqui é baseada neste livro, que usa justamente essa lente da evolução para tentar entender as diferenças entre os sexos. Então, bora mergulhar nos argumentos centrais da autora. A ideia central do livro é que homens e mulheres teriam evoluído, olha só, para se especializar em evitar a morte por motivos diferentes. E tudo isso para uma coisa só: maximizar a chance dos filhos sobreviverem. Segundo a autora, essa especialização não foi por acaso. Pelo contrário, ela teria criado duas estratégias de sobrevivência bem distintas, mas que se completam e que teriam moldado comportamentos que a gente talvez veja por aí até hoje. Então vamos começar pela primeira parte dessa teoria. É o que a autora batizou de instinto do guerreiro. Vamos ver o que isso quer dizer. Basicamente, a tese do livro é que, lá nos primórdios, o maior perigo para os homens vinha de fora, de conflitos com outros grupos de homens. E aí lutar e ganhar essas batalhas não era só uma questão de sobrevivência pessoal, não. Era sobre a sobrevivência de todo o grupo, da comunidade inteira. E para sustentar essa ideia, a autora aponta para algumas características que, segundo ela, aparecem nos meninos desde cedo, em várias culturas diferentes. Seria como se fosse um tipo de treinamento natural, sabe? Um preparo instintivo para essa função de defender o grupo. Essa citação do livro é genial para ilustrar o que ela chama de fascínio por inimigos. Percebe? Não é só sobre ter medo de monstros. É sobre o impulso de entender a ameaça, medir forças e pensar em como derrotá-la, mesmo que o inimigo seja um tubarão imaginário e a arma seja concreto. É sobre resolver o problema da ameaça. Ok, então esse é um lado da moeda. Agora a gente foi para o outro, que é o complemento dessa história. O instinto que a autora chama de a preocupada. E aqui, a lógica apresentada no livro é bem direta e até um pouco brutal. Pensa só. Para que os filhos, que são super dependentes, pudessem sobreviver, a mãe precisava, antes de qualquer coisa, estar viva. Simples assim. Então, a maior ameaça para a sobrevivência da prole era a morte da própria mãe. Por isso, de acordo com essa teoria, a estratégia aqui muda de foco. Em vez de se concentrar no inimigo externo, o foco se volta para dentro, para a autopreservação. O importante era se manter segura, saudável e, olha que crucial, construir uma rede de apoio forte e confiável. Afinal, a jornada de criar os filhos era longa e cheia de desafios. E é aqui que a gente vê um contraste bem nítido no jeito de lidar com conflitos. De um lado, a estratégia do guerreiro, que tenderia a ir para o confronto direto para resolver a disputa na hora. Do outro, a estratégia da preocupada, que buscaria evitar o conflito físico a todo custo. Como? Usando ferramentas sociais, como a exclusão de rivais ou até a polidez, para neutralizar a ameaça antes que ela se tornasse perigosa. Mas o ponto mais importante da teoria, o pulo do gato, não é olhar para essas estratégias separadas. É entender como elas teriam funcionado juntas, se complementando, para garantir a sobrevivência de todo mundo. Então, o que a gente tem são duas especializações que cobrem perigos diferentes, mas igualmente vitais. De um lado, a proteção do grupo contra ameaças de fora. Do outro, a proteção do núcleo familiar, da criança, contra os perigos de dentro, como a falta de cuidado ou de recursos. Juntas, essas duas frentes, segundo o livro, formavam uma defesa completa. Beleza. E tudo isso nos traz para a grande questão, talvez a mais interessante de todas. E hoje, como essa teoria da evolução se encaixaria no nosso mundo moderno? E aqui tem um detalhe super importante da teoria. A autora não está falando de estereótipos, daquilo que a sociedade ensina que é coisa de menino ou coisa de menina. Não! A proposta dela é que isso seriam programas, tendências de comportamento muito antigas, quase que gravadas na gente e que agem de forma inconsciente. Algo moldado lá atrás, numa época em que sobreviver era a tarefa mais difícil de todas. E com isso, fica a provocação para a gente pensar. Se essas programações antigas de guerreiro e preocupada de fato existem, como será que elas aparecem hoje em dia? Nos nossos relacionamentos, no ambiente de trabalho, na política? É uma pergunta que abre um novo jeito de olhar para o mundo e talvez até para nós mesmos.